Como estudar para o concurso da PCDF para ambos os cargos, agente e escrivão. Nesse vídeo eu vou trazer dicas, técnicas de estudo e principalmente estratégias de estudo para você dar conta desse edital até o dia da prova e como se portar até lá. Análise estatística da última prova, que foi 2013, e algumas dicas também de como fazer provas CESP. Vamos lá? Primeira coisa, identificar qualquer que seja o cargo para o qual você vai estudar. Existe uma pequena diferença entre os dois, em termos de matérias inteiras, mas o cargo de escrivão tem administração e tem estatística a mais do que o cargo de agente, grosso modo. As matérias são praticamente iguais, mas há diferenças entre algumas delas. Algumas são maiores para um cargo ou para outro. Bom, a última prova é de 2013, Banca CESP. Tudo indica que também teremos Banca CESP neste ano e você pode sim se basear nessa análise da última prova, do último edital. Você deve sempre se basear no último edital. A gente ainda não tem o edital publicado, mas de qualquer forma essa vai ser a maior oportunidade de concurso público em 2019, não só no DF, mas no Brasil. A quantidade de vagas esperada é muito grande e é um cargo com um salário muito bom. Falava-se em equiparação ao salário de agente da polícia, de agente escrivão da Polícia Federal. Então, com certeza são bons salários aí para quem está nessa vida bandida que é estudar para concurso. Bom, o que eu vou apresentar para vocês aqui inicialmente? Isso aqui é um raio-x da última prova, tanto de agente quanto de escrivão. O que a gente tem aqui é a quantidade de questões para os dois cargos. Quantidade de questões na última prova. Lembrando que no total a gente tem 120 questões do tipo certo ou errado. Essa é uma prova CESP clássica, 120 questões. Normalmente o CESP divide em 50 questões de conhecimentos gerais, 50 questões de conhecimentos específicos. Na prática não faz a menor diferença e o CESP não cobra mínimo por matéria. Então, se você zerar uma matéria, por exemplo, jogo, estatística, chutei o balde, eu não vou aprender, isso aqui não é de Deus. Se você zerar a estatística, não faz a menor diferença em termos de eliminação, você não está eliminado por causa disso. Claro, você está deixando de brigar por mais 5 pontos aí, mas pode ser uma estratégia real que você deve levar em consideração. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente, ok? O que eu gostaria de chamar a atenção aqui inicialmente? Essas matérias que estão em azul, azul clarinho, nas duas provas, representam 50, nesse caso aqui 56%, e nesse caso aqui 50% da nota, da quantidade de pontos dessa prova. Então, menos da metade das matérias respondem por metade da nota. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Você não deve tratar todas as matérias de forma igual. O primeiro aspecto que você tem que levar em consideração na hora de estudar é quantos pontos essa matéria vai trazer. Você não pode ter aquela ideia de que tem que aprender tudo de todas as matérias, tem que tratar todas igualmente, é tudo importante, vai passar no concurso quem souber mais. Não passa em concurso quem sabe mais. Passa quem acerta mais questões. Ponto. Isso é o que interessa, é acertar questões. Se você não tiver estratégia, se você não tiver esse direcionamento no seu estudo, você vai estar brigando, vai estar batendo cabeça e vai deixar de ganhar alguns pontos fáceis, entre aspas. Você tem que buscar otimizar, maximizar o seu ganho de pontos nessa prova, ok? Então, para a prova de agente, para a prova de escrivão, essas foram as matérias com a maior quantidade de questões. E você tem que levar isso aqui em consideração. Tem que dar mais atenção a essas matérias. Quantidade de pontos é fundamental. Tem um outro aspecto, entretanto, que tem que ser considerado também na hora de estudar, que é o tamanho de cada matéria. Algumas matérias podem ter 5, 7 aulas, outras matérias podem ter 20. Isso também tem que ser levado em consideração, porque, por exemplo, se as duas matérias vão te dar 12 pontos, uma que tem 5 aulas é muito mais interessante de ser estudada do que uma que tem 20 aulas. Tem mais coisa para levar em consideração também aí, mas é um aspecto a se levar em consideração, o tamanho de cada matéria. Não dá para ignorar isso. Bom, você não vai se dedicar igualmente a todas as matérias, a gente está levando aqui os dois aspectos iniciais. Tem um outro aspecto também, que é o seu nível de desconhecimento da matéria.
você já pode ter tido contato com algumas matérias, você já pode ter estudado algumas matérias anteriormente, você pode ser formado em direito, aí tem facilidade para os direitos, etc e tal. Leve isso em consideração, quase que eu escrevi atrás de mim aqui. Leve isso em consideração na hora de estudar. Por quê? Se você já teve contato com alguma matéria, é interessante que você não gaste tempo agora lendo a teoria. Não gaste tempo lendo a teoria inteira de uma matéria que você já viu alguma coisa. Por quê? Porque o seu tempo é escasso. Eu estou partindo do princípio de que você não vai conseguir ler tudo de todas as matérias. Então a gente vai agir aqui com inteligência para maximizar os pontos com a quantidade de tempo que você tem. Se você já teve contato com alguma matéria, se você está bem nela, você não vai reler a teoria, não é interessante, não vale a pena. Você vai fazer um estudo direto voltado para a resolução de questões. Isso significa que a primeira vez que você fizer questões de um assunto que você estudou 2 anos atrás, você vai errar várias questões. Mas você vai relembrar de muitas coisas ao corrigir, ao ler os comentários, quem sabe fazer uma revisão pontual de algum assunto. Isso aí já vai te trazer o conhecimento de volta, boa parte do que você tinha esquecido. E é muito mais rápido. E é muito mais eficiente, porque você está fazendo questões, você está indo atrás do que a banca cobra. A banca tem tendência a cobrar alguns assuntos mais do que outros. Eu vou falar isso adiante, mas é interessante mostrar para vocês aqui um exemplo que eu vou trazer em detalhes. Direito processual penal. Essa é uma análise estatística dos assuntos mais cobrados pelo CESP em provas de polícia. Então, um assunto de direito processual penal cai em 22% das questões. Outro assunto cai em 0,3% das questões. Qual dos dois você vai estudar primeiro? Para qual dos dois você vai dar mais atenção? Isso aí a gente fala mais à frente. Portanto, você tem que dividir o seu tempo inteligentemente entre as diversas matérias e significa, se você já teve contato com alguma matéria, faça questões. Se você está revisando, faça questões. Por quê? Porque o CESP é esse esqueminha aqui certo e errado. Você tem que estar muito acostumado com esse sistema de questões e quanto mais questões você fizer, mais você está pegando o jeito da banca, mais você vai conseguir ter velocidade e eficiência na hora de fazer a prova. Ok? Lembrando que nesse vídeo aqui eu vou falar da prova objetiva, tá? Não vou falar nem da discursiva, nem da parte física, etc e tal. Vamos falar aqui da objetiva, que se você não for bem nela, as outras não fazem diferença. Bom, dedique mais tempo agora, não dedique mais tempo às matérias que são mais importantes, as que vão trazer mais pontos. Basicamente isso aí. Não coloque todas as matérias no seu ciclo logo de uma vez, isso não é interessante, porque você não vai terminar nenhuma matéria. Mas antes de falar em terminar a matéria, vamos para o assunto que é o mais legal. Isso aqui, você tem essa análise para todas as matérias no meu e-book, em que eu ensino a estudar para esse concurso da PCDF, tanto para a gente quanto para escrivão, é o mesmo e-book. E você encontra esse e-book no meu site, profdiogomoreira.com.br, ou no izinho, aqui no alto, ou no link na descrição. Lá tem o e-book, tem tudo isso que eu estou falando por escrito, mais essa análise para cada matéria. Isso dito, vamos ao que interessa. Observe que essas matérias, esses assuntos aqui dentro de processual penal, tome mensagem. Esses assuntos de processual penal, marcados em laranja, respondem por 80% da incidência de questões. Veja que menos da metade dos assuntos responde por 80% das questões. Isso é muito importante. Se você tiver que, Diogo, eu tenho pouco tempo, eu não vou conseguir ler nem metade dos assuntos de processual penal. Essa é a parte da matéria que você vai ler. Esses assuntos são os que você vai dominar completamente, porque eles vão te trazer 80% das questões, provavelmente, baseado numa análise estatística de centenas ou milhares de questões. Ok? Isso vale para todas as matérias. Em todas as matérias, menos da metade dos assuntos respondem por 80% das questões. No meu e-book, esses assuntos já vêm organizados assim, todos marcadinhos de laranja, para você dar preferência a eles. Então, nós falamos da importância de ver quantos pontos cada matéria traz, o tamanho de cada matéria, o desconhecimento que você tem, que vai impactar
em você se dedicar mais ou menos para cada matéria e como que você vai estudar essa matéria. E nós temos também esse aspecto da análise estatística. Análise estatística que vai te mostrar quais assuntos ler primeiro. Então, no universo de tempo limitado, que é o universo de todo concurseiro, você dá preferência a esses assuntos e faz o seguinte, estuda esses assuntos primeiro, terminou de estudar esses assuntos, revisa esses assuntos primeiro e depois você parte para outros assuntos que são mais cobrados. Sinceramente, assuntos que não são nem um pouco cobrados, você pode provavelmente deixar de estudar e dedicar mais tempo a outras matérias. Beleza? Portanto, quando você estiver fazendo o seu ciclo de estudos, que você for dividir a sua carga horária entre as diversas matérias, leve em consideração mais ou menos quantos assuntos de cada matéria você vai estudar. Terminou essa quantidade de assuntos aqui, ok, diminui a carga horária dessa matéria, fica aí, vamos lá. Terminou de ler a matéria, como eu falei aqui, check, ótimo. Faz uma revisão geral da matéria, check, ok. Agora, você está com essa matéria mais ou menos dominada em 80% do conteúdo que cai na prova. O que você faz? Você reduz a carga horária dessa matéria e abre espaço para uma outra matéria, para uma matéria nova entrar no seu ciclo. E aí nessa matéria nova você busca também estudar primeiro esses assuntos cobrados com mais frequência. Deu os assuntos que respondem por 80%, revisa esses assuntos e aí você vê, é hora de colocar mais uma matéria? Estava faltando mais uma matéria no seu ciclo? Coloca mais uma matéria. Ou então, não, Diogo, já tive contato com todas, o que eu faço agora? Começa a buscar os assuntos seguintes que vão trazer uma chance de pontuação maior. Vai fazendo isso ordenadamente para cada matéria. Levando em consideração sempre a quantidade de questões da última prova. Né? Se você está tendo espaço no seu ciclo, você vai dar preferência a colocar português e não legislação específica, né? Porque português, cada assunto tende a trazer mais pontos do que no caso de legislação específica. Ok? Como eu falei, CESP não cobra mínimo por matéria, o que significa que você pode deixar uma matéria completamente em branco. Se você for uma negação total em exatas, você não sabe nem trabalhar com frações, você não vai aprender estatística, você pode deixar a estatística de lado. Por quê? Porque o tempo que você vai gastar com estatística, a carga horária vai consumir, o tempo vai ser gigante para aprender e depois para praticar. E esse tempo podia estar sendo mais bem gasto com o estudo de outra matéria que vai trazer mais pontos. Estatística só cai para escrivão e informática, observe, no último edital foi muito menos importante para escrivão do que ela foi para agente. Por que eu estou falando de informática? Porque algumas pessoas também são a negação em informática. E é uma possibilidade, dependendo do tamanho, lembra que a gente falou do tamanho? Dependendo do tamanho dos assuntos mais cobrados e da sua dificuldade nela, você deixar de estudar informática ou pegar só um assunto ou dois assuntos, o mesmo vale para exatas, mas geralmente para raciocínio lógico e não para estatística, mas você pode tentar fazer com estatística também. Você pega um assunto, dois assuntos, se dedica e fala, porra, eu pelo menos vou acertar uma ou duas questões disso aqui, porque esse assunto cai quase sempre e eu vou me dedicar a ele. Mas saiba que é muito difícil aprender informática, informática não, estatística, e informática é meio abstrato para algumas pessoas, portanto pode ser de grande dificuldade também. Ok? Essas informações devem balizar o seu estudo. Quando o edital for publicado, eu vou gravar um novo vídeo trazendo as modificações no edital, as novidades e de que forma você deve estudar após o edital. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve e ativa as notificações ali, o sininho. Faz isso agora, para você ficar sabendo assim que eu lançar esse vídeo. E como eu falei, se você tiver interesse nessas informações por escrito, um passo a passo de como fazer, aliás, ciclo de estudo pronto para o PCDF, tem no e-book, essa análise estatística, como fazer revisões periódicas, como se organizar com relação às questões, a técnica de estudo que eu utilizei para ser aprovado como auditor da Receita Federal, essas técnicas estão no e-book.
no izinho aqui no alto ou no link na descrição. De toda forma, espero que essas dicas aqui já sejam suficientes para você balizar os seus estudos, trabalhar com inteligência, estudar com estratégia e buscar maximizar o ganho de pontos. Afinal, não passa quem sabe mais, passa quem acerta mais questões. É o que interessa. Ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer coisa, estou às ordens. Obrigado por assistir e boa sorte, bons estudos para você. Clique em curtir, por favor. Um abraço.